A ditadura é uma forma de governo no qual o chefe de Estado exerce uma autoridade máxima de um país sem respeitar a democracia, no qual pode dar as ordens governamentais à sua vontade. Os principais aspectos de uma ditadura são o não respeito à divisão dos poderes, como legislativo, executivo e judiciário. A ditadura chilena foi um período liderado por Augusto Pinochet entre 1983 a 1990. Esse regime autoritário foi iniciado a partir do golpe militar de 11 de setembro de 1973, o qual derrubou o presidente Salvador Allende. A ditadura fez parte da tendência sul-americana do período em que houve a implantação do regime conservador, comandado por militares e apoiados pelos Estados Unidos. Ditadura na República Dominicana. Rafael Leônidas Trujillo Molina chegou ao poder da República Dominicana em agosto de 1930 e de lá só caiu em 1961, assassinado numa emboscada financiada pela Agência Central de Inteligência, a CIA. Talvez seja um dos poucos casos na história da América Latina em que o governo norte-americano tenha agido para depor um ditador que sempre teve um apoio quase irrestrito. Isso diz muito sobre o desgaste que representava para os Estados Unidos ter sua imagem associada à de Trujillo. Pois a tortura e os assassinatos seletivos a sua arma contra figuras públicas e civis, eliminando assim que já se pusesse no caminho. Por meio de organizado sistema de vigilância e inteligência auxiliado pelas Forças Armadas e com o apoio da Igreja Católica, Trujillo exerceu o poder quase absoluto. Meu nome é Edna Tawane, sou do 9º ano A e vou falar sobre a ditadura na Bolívia. A ditadura na Bolívia iniciou no ano de 1964 com um golpe militar de René Barrientos. O presidente criou divergências no próprio governo, dissolveu a Federação Sindical dos Trabalhadores da Bolívia, aumentou o exército e promulgou a Lei da Segurança do Estado. René morreu em um suposto acidente de helicóptero em 1969 e foi sucedido por uma série de governos de curta duração. Em 1971, João José Torres foi derrubado por um golpe de Hugo Bazé, que governou até 1980. Em 1980, Luiz Garcia assume o poder. Seu governo tomava atitudes rigorosas contra os oponentes. Pelo pouco apoio popular e as provas contra o presidente, seu governo chega ao fim em 1981, sendo abandonada a democracia. Olá, meu nome é Davi Nixon, eu sou do 9º ano A e estou falando sobre a ditadura no Paraguai, ditadura no Uruguai, a ditadura na Argentina e a ditadura no Brasil. Vamos lá, vamos falar sobre a ditadura no Paraguai. A ditadura no Paraguai aconteceu um golpe de Estado no Paraguai em maio de 1954, sendo liberado por Alfredo Stroessner, com apoio de Epifânio Mendes Fleitas, e resultou uma derrubada no governo de Frederico Chávez. O golpe foi um ponto fulminante de uma série complexa de rivalidades políticas do Partido Colorado. O Partido Colorado moncaria Stroessner como seu candidato a presidente na eleição de 11 de julho, a qual ele venceria. O golpe de Estado no Paraguai
em 1989, ocorreu durante os 2 dias, dia 2 de fevereiro e dia 3 de fevereiro. Você lê em um. Agora vamos falar sobre a ditadura no Uruguai. A ditadura no Uruguai. O discurso do presidente do Uruguai, João Maria Barbary, em 27 de junho de 1973, transmitido através de um rádio e da televisão, a marca do início da ditadura do país. Naquele dia, Barbary, com o apoio das Forças Armadas, perpetra o golpe do Estado, fechando os senados, as câmaras dos deputados e anunciando a criação de um dos conselhos de Estado para substituir o parlamento. O pretexto era a necessidade de uma reforma constitucional que reafirmasse os princípios republicanos democráticos. 3 dias depois, Barbary tornou uma ilegal Convenção Nacional de Trabalhadores, pretendo os seus dirigentes. A ditadura uruguaia estendeu-se de 1973 a 28 de fevereiro de 1985, marcada pela proibição dos partidos políticos e a ilegalidade dos sindicatos, a censura e a imprensa e a perseguição, prisão e o desaparecimento e os assassinatos de opositores. Depois das eleições de 25 de novembro de 1984, em que triunfa o Partido Colorado, que assume finalmente em 1º de março de 1985 Júlio Maria Sanguinetti, retornando aos seus poderes civis. Agora irei falar sobre a ditadura na Argentina. A ditadura na Argentina é uma forma a qual foi conhecida como a ditadura militar instalada na Argentina. Após o golpe de 28 de junho de 1966, que depois o presidente Arturo Illia, tendo-se que a Argentina foi governada pelos militares durante um período de 7 anos, ao qual terminou a volta do João Perón na presidência no ano de 1973. Diretamente das demais ditaduras na América Latina, a Revolução Militar Argentina não demonstrou como uma provisória sucessão de um novo governo, mas como uma forma de governo que tinha o objetivo de se fixar dentro do país e tempo indeterminado. Após tomada do poder, entrou-se em vigor o Estatuto da Revolução Argentina, a legalização dos militares, proibindo a atuação dos partidos políticos e fazendo suspensão dos direitos civis, sociais e políticos. Ao longo do tempo, a ditadura argentina possuía 3 generais que tiveram poder. São esses generais: Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston, Angelo Agustín Lanusse. Onganía governou o país a 1966 a 1970. Devido à pressão popular, foi deposto do cargo, onde a junta dos comandantes das Forças Armadas Argentinas escolheu Marcelo Levingston para qual suceder a presidência, sendo desconhecido dentro das Forças Armadas. Marcelo Levingston não conseguiu solucionar os problemas deixados por Juan Onganía, sendo substitutos por Alejandro Agustín Lanusse em março de 1971, e Lanusse governou até 1973, tendo como foco de governo
nas obras e na infraestrutura nacional. Agora eu irei falar sobre a ditadura brasileira. A ditadura brasileira iniciou-se com um golpe militar de Marechal Castelo Branco. Ocorreu em 31 de março de 1964, pondo fim no governo de João Goulart. Os militares alegavam que foi necessário, pois havia uma ameaça comunista no país. Imediatamente foi estabelecido a OAL, que dava ao governo o poder de modificar a Constituição, anular mandatos legislativos e tornar medidas rigorosas com qualquer ameaças e com a segurança do país. A censura foi adotada rigorosamente, proibindo por meios de comunicações e manifestações artísticas, suprimindo partidos políticos e sindicatos e agremiações estudantis. No ano de 1980, assim como os outros países latino-americanos, a ditadura entrou em decadência devido ao governo a não conseguir resolver os problemas do país, dando início ao movimento pró-democracia. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente por meio das eleições realizadas no ano anterior, assim encerrando a ditadura no Brasil. Inserção de Alagoas. Em Alagoas houve um fato político mais relevante nos dias que antecederam o golpe militar. Foi a preparação para o comício no dia 29 de março na Praça do Pirulito, Parque Rodolfo Lins, em Maceió, Alagoas. Os reflexos do golpe foram sentidos pelos alagoanos nas primeiras horas de ditadura. O primeiro a ser preso já foi na madrugada de 1º de abril. Foi Rubens Colasso, líder sindical, que na ocasião estava em reunião em Recife, e ele foi torturado e chegou a ter as suas unhas arrancadas por um cortês, um tipo de alicate. No mesmo dia, das diversas outras prisões foram efetuadas e a imprensa foi silenciada. A sede do jornal A Voz do Povo ficava na Rua do Comércio, no centro de Maceió, e foi completamente destruída, pois estava estruturada pela censura em Alagoas. Os dirigentes principais do sindicato foram presos e os políticos, como os vereadores e deputados até o prefeito, tiveram mandato decassados. O primeiro momento foi de intensa repreensão política com as prisões. A tortura veio a partir do AL dígito 5. A ditadura aniquilou muitas pessoas e castrou uma geração inteira de novas lideranças, destaca o historiador.